Rafael Jacaúna. Voodoo é pra Jacu? Segundo o Pica-Pau cara. E é aquilo, né? É maneiro, é complexo e muito mais extenso do que o que a gente vê aí nos desenhos, nos filmes e tal. Então vai ser um tema bem interessante pros ouvintes. Cara, é muito legal porque é o tipo de coisa que me chama muita atenção, né? É sempre palco dessas coisas do misticismo, da feitiçaria, das curiosidades, né? Tem muita coisa interessante. Quando a gente vai pesquisando sobre esse tipo de temática, a gente vai descobrindo muita coisa. Principalmente que muita coisa baseada dentro do nosso preconceito, mas que, cara, será que tem praticantes de voodoo aqui no Brasil, Keller? Tem, viu? Tem bastante gente que pratica. Eu tenho algumas histórias a respeito do Maranhão, cara. Uma galera que fala que no Maranhão ficou bem presente, né? Mas também tem uma variação que eu acho que é importante falar. A gente vai meio que dançar entre as duas, né? Que é muito comum se falar que existe o voodoo, pelo menos isso dentro do voodoo e do hoodoo haitiano, né? Haitiano não, perdão, da Louisiana ou de New Orleans. Que você tem o hoodoo, que é a tradição mágica e que, tipo, qualquer um pode fazer. E você tem o voodoo, que é a tradição religiosa. Que essa você tem que pertencer à família, tem toda uma iniciação, tem todo um rolê, né? Mas você tem esses dois aqui no Brasil. Tem muita gente que trampa só com o voodoo, como arte mágica, e tem muita gente que pratica o voodoo, né? Que é a religião. Entendi. É realmente um papo muito interessante, porque tem muita coisa que a gente fica sabendo, enfim, de orelhada, né? Porque hoje, meus queridos, nós vamos reavivar alguns zumbis, talvez? A gente vai comentar muito sobre esse universo voodooístico que tá aqui à nossa volta. Afinal de contas, isso existe? Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra eu reanimar um parente que acabou de morrer pra ele pagar uma dívida no banco? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Acabei de chegar aqui. E aí, gente, tudo bem? Mais uma edição do Mundo Freak Confidencial. Começamos bem 2020, vocês não acham? Então, gente, eu tenho uma coisa maravilhosa para falar com vocês. Primeiramente, agradecer não só a audiência de vocês, que eu acompanho, eu tô aqui pelo celular, ainda tem sinal de 3G onde eu tô aqui. Vamos ver, eu acho que o GPS não vai me fazer me perder hoje. Agradecer não só a você que tá aqui acompanhando com a gente, que baixa nossos episódios, escuta a gente, tá sempre aqui com a gente, seja pessoas que gostem, pessoas que não gostem. Inclusive a você que é um queridíssimo apoiador que tá aqui sempre com a gente. Vamos lembrar que nossas plataformas de apoio financeiro, caso você goste do Mundo Freak e não quer que ele termine ou aconteçam coisas horríveis com ele, você vai lá no apoia.se/confidencial. Links aí no nosso site, no mundofreak.com.br, você consegue achar com muita facilidade. Com o mínimo de R$5 você já consegue ouvir a maioria das gravações ao vivo, além de, enfim, ter descontos em algumas coisitas e ajudar a gente a planejar o ano do Mundo Freak, beleza? Bem, eu tô aqui indo por um lugar porque eu vou investigar um caso. Então, se vocês puderem me acompanhar um pouquinho enquanto eu tô gravando esses recados. Que é o seguinte, gente. Não sei se vocês conhecem, mas a Grande Rota é uma empresa especializada em desenhar viagens com vivências e experiências autênticas. E, além disso, transformadoras. É uma empresa especializada em roteiros de viagem, que entrou em contato com a gente do Mundo Freak e nos convidou para elaborar um destino insólito para todos vocês. Isso mesmo, assim como eu tô fazendo. Uma viagem do Mundo Freak com vocês, nossos queridos ouvintes, com a gente! A aventura insólita acontecerá em maio desse ano de 2020, comigo, com a Ira e com o Keller, para investigar os mistérios que estão entre o céu e a terra, ou entre São Paulo e Belo Horizonte. Isso mesmo. Você, querido investigador, poderá se juntar a nós nessa viagem que vai atrás de pistas do paranormal. Então, galera, a gente tá
com uma aventura pronta aí pra vocês. Revisite o famoso caso do ET de Varginha, passando pelos principais locais da investigação. A gente vai mergulhar nos mistérios da cidade de São Tomé das Letras, olha aí. A gente vai visitar o perturbador Museu da Loucura de Barbacena, explorar uma mina de ouro e por aí vai. E o destino da viagem a gente termina no FIC de 2020. A gente ainda não tá com datas nem valores, mas a ideia basicamente é essa. Vocês vão se juntar com a gente numa trip muito louca e que, cara, a gente vai estar nos locais. Então já separa aí, começa a ver um espacinho aí na agenda final de maio. Não temos datas exatas ainda, até porque a gente está terminando de desenhar tudo. Também não temos valores, como eu acabei de falar para você. Mas você já pode aí ir juntando um dinheirinho para você que não vai pro carnaval. Olha aí, ó, você pode pular e ir direto confraternizar com a gente em maio. O que vocês acham? Além disso, você pode parcelar em diversas vezes sem juros e vai ficar bem em conta aí para vocês. E é uma experiência que vai ser, cara, muito incrível assim. Então, a gente agradece aí o contato com a Grande Rota e fiquem ligados, porque, cara, se isso der certo, a gente tem tanta coisa legal que a gente vai fazer com vocês que vocês não têm nem ideia. Vou fazer o seguinte, enquanto eu tô aqui e o sinal do 3G não vai embora, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no nosso site, no mundofreak.com.br, no post desse episódio, ali embaixo, eu vou deixar um banner ali e links para que, ao clicar, vocês vão direto para uma área de cadastro lá na Grande Rota. É só você rolar aí a página lá para baixo e você vai ter os dados, você pode deixar mensagens, dúvidas. Se tiver dúvida, Andrei, eu sou de outra região, tem como pegar de meio de caminho. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa ali na mensagem e quando a gente confirmar tudo e tiver tudo pronto para você adquirir sua viagem e sua trip com a gente, você vai ser avisado em primeira mão. Mas você que é apoiador, fique esperto, porque além de ser avisado primeiro de todo mundo, você vai ganhar um desconto na viagem com a gente. Olha que bacana pra vocês. Porra, apoiar a gente dá muito certo, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse episódio, porque eu já tô cheio de medo. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui no meio do mato já pra não pegar gripe maluca nenhuma. Então é isso aí. Nos vemos se o mundo não acabar. Bora lá pro episódio. Bom dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e hoje nós vamos espetar muitas agulhinhas em bonecos dos ouvintes, será? Do Rafael Jacaúna já tem aqui do meu lado. Meu Deus do céu. Eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo... Qual é aquela entidade do voodoo? É Papadoc? Não, Papadoc é o cara. É o Papacu. Papadoc é o filho da puta que usou o voodoo pra dominar a população. Ah, tá. Papacu de Goianinha. Então você não é o nosso Papadoc. Seria ofensivo chamar alguém de Papadoc. É Masquera. Oi, gente, tudo bem? Tô legal, tô muito feliz com esse tema, que é uma coisa que eu gosto bastante de estudar e de lidar. E muito obrigado por essa oportunidade. Estar aqui com nobres embaixadores ilustres. E uma pessoa que com certeza não é nosso Papadoc, Rafael Jacaúna. Olha, eu venho aqui mais pra aprender do que não sei o quê. Porque quando é sobre religião, parece magicando, mas não é magicando. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre imigração, sobre por que, por exemplo, no Brasil o voodoo não é tão, entre aspas, popular como é nos Estados Unidos, mas principalmente sobre a religião e se ressuscita zumbi ou não. Vamos ver isso aí. Vamos dar a receita, né? Até o fim. Olha aí, ó, aprenda a evocar seus vizinhos. Isso aí é contigo. Se você falar que vai dar receita, é contigo mesmo. Mas eu só gostaria de fazer uma pergunta então pro Rafael, que ele acabou de falar um negócio aí que eu achei muito curioso, que ele falou, como é que é? O Magicando que fala sobre religião, como é que é isso aí? Sim, o Magicando que lida com as magias das religiões e das não religiões, porque ali pra mim tudo é religião, entendeu? Só que tem gente que chama assim, tem gente que não chama assim, mas cada um acredita no seu esquema. No seu esquema, exatamente. No Rio de Janeiro a pessoa acredita no esquema. E temos aqui também nosso queridíssimo publicador das maiores literaturas esotéricas, ocultistas, sérias do Brasil, se é que a pessoa que tá escutando a gente acredita nessas coisas.
Vinícius Ferreira, nosso senhor Penumbra. Olha, hoje aqui eu vim pra brilhar, porque tudo que eu sei sobre voodoo, eu aprendi com Michel Bertiot e Kenneth Grant. Misericórdia. Tá vendo? Ele deu uma referência que eu não sei o que significa. Pela reação do Keller, Deixa. Não tá perdendo muita coisa, não. parece algo horrível. São dois malucaços, cara. Da hora pra caralho o trampo deles, mas é uma doideira. Caraca, o elogio do Keller foi muito confuso. É da hora, mas é uma doideira. É de Atlântida pra baixo o bagulho. Eita, rapaz. É louco. É louco. Gostei dos rapazes aí, vou procurar. Gostei deles. Puta, tua cara, velho. Chama Voodoo Gnóstico. Pode ir atrás, Bertiot. Isso eu consideraria uma ofensa, hein, Rafael? Procura depois o... Depois que ele falou, é tua cara, agora eu não sei o que eu penso mais. Agora eu tô preocupado. E temos aqui uma convidada, vinda diretamente de terras longínquas. Não tão longínquas quanto a do Keller. Nossa queridíssima Nanda. Olá, ilustríssimos, tudo bem com vocês? Grata pelo convite, é sempre um prazer aqui estar no meio de ilustríssimos e garbosos rapazes. Olha aí, ó. Que educada, né, tadinha? Pois é, né? Olha só, até o final do programa ela muda de ideia. Talvez eu já tenha mudado de ideia, talvez eu esteja fazendo um mise-en-scène aqui, nunca se sabe. Então, gente, vamos lá. Voodoo é pra jacu, é uma frase que marcou muito a infância do pessoal aí, principalmente com o jacaré lá com um chapéu de bruxo, né? Batendo um tamborzinho, né? Na versão mais estereotipada, racista possível da questão toda e tal. Mas vamos lá. A gente vai debater muito sobre essas questões de cultura e sociedade, principalmente porque não tem como a gente separar a religião ou, enfim, a ferramenta mágica, o voodoo disso. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai falar também sobre lendas, né? E sobre o que o pessoal acredita, o que não acredita, e falar um pouco desse contexto histórico. Então vamos lá. Rafael Jacaona, da onde vem o voodoo? O voodoo é uma religião... Caraca, agora vai lá, né? Deixa eu tentar resumir em 2 minutos. O voodoo, ele veio de uma... Ele tem um voodoo mais conhecido, que é o voodoo haitiano. Dali ele vai partir pro Nova Orleans, outros lugares, mas basicamente ele vem da ancestralidade dos povos africanos que vão ser levados pro Haiti, São Domingo, essa região. Então ele basicamente vai ser da África Ocidental, de uma série de tribos e sociedades daquela área na época. Uma parte seria mais ou menos ali o entorno do que é hoje, acho que o Benin, a Nigéria. E então é uma cultura muito ampla, que quer dizer uma série de coisas, não só o efeito religioso, mas também sobre cultura. Então, quando fala em voodoo, não tá falando somente uma religião específica, agrupadinha, certinha, mas um complexo conjunto de povos que tem todo um costume cultural. Entre esses costumes está a religião, que tem também vários nomes, várias formas de falar voodoo, do reino de... Rapaz, é muito nome que agora não me vem na memória todos, mas... Enfim, é da África Ocidental, que vai pro Haiti, dali vai pros Estados Unidos e se divide naquele voodoo ali de Nova Orleans, que é o mais conhecido, eu acho que nos Estados Unidos, onde geralmente os filmes, essas coisas assim, abordam. E é basicamente mais ou menos isso. É complexo demais e eu não entendo tão bem assim. É muito interessante porque quando a gente vai falar sobre essas culturas que advêm da África e tal, é sempre muito bom lembrar, né, que a África é um continente super rico de riqueza cultural, né, riqueza de todos os sentidos possíveis e imagináveis. Cheio, né, de países e etnias muito distintas, né, não é uma massa ali homogênea de cultura, né. Exato. É sempre muito bom deixar isso muito claro, né, porque parece que de cabo a rabo os caras acreditavam na mesma coisa. Não, gente, às vezes a gente pode até tratar de voodoos semelhantes, mas mesmo os muito próximos, mas que às vezes podiam se diferenciar de tribo pra tribo, assim como, sei lá, a gente fala religiões de matriz africana, por exemplo, né, tipo, junta todo aquele panteão. Não, tem nações que vão cultuar divindades e orixás diferentes e depois eles vão ser juntados e sincretizados. É realmente um cenário muito complexo, né, que não pode ser simplificado, nunca. É bem por aí, é um dos vários dos motivos que o voodoo não chegou aqui na época da escravidão. Deve ter chegado em algum momento ali e tal, mas foi sobrepujado pelas maiores quantidades, porque o negro que veio, né, parece que o cara veio passear. O negro que veio trazido à força pro Brasil, a grande maioria deles tinha regiões específicas onde o português fazia esse tráfico. E os que foram pra região do Caribe, Haiti e tal, eles eram levados de outras regiões. Então tem essa divisão cultural do negro brasileiro, do negro americano, por causa de onde eles eram retirados. Existe o candomblé Jeje aqui no Brasil, que, se eu não me engano, tá ali presente na região da Bahia, que também cultua voduns, mas é uma quantidade muito pequena, assim.
Mas tem uma estética bastante parecida, né? Sim, sim. É uma coisa muito bacana. Deixa só eu dar uma inserção também, porque tem algumas variações, né? Assim como, por exemplo, no Candomblé Jeje, como a Nanda falou, vai chamar os orixás, né? Entre aspas, assim, aquelas... as divindades, né? E voduns e orixás não são inquices, né? São divindades totalmente diferentes. Sim, às vezes tem um nome semelhante, pode ter alguma coisa estética semelhante, mas não são a mesma coisa, né? Exatamente, exatamente. Então é bom a gente começar a diferenciar esse tipo de coisa, né? Você tá falando sobre inquices e voduns, a gente pode ter uma explicação do que tudo isso significa pro caso o nosso ouvinte não conheça? Eu posso tentar. O candomblé, na verdade, assim, as religiões afro-brasileiras, entre elas existe o candomblé. O candomblé também não é uma coisa só, existem nações. No candomblé Jeje, eles cultuam voduns, são um tipo de divindade. No candomblé Queto, eles cultuam orixás, que é um candomblé que tem raiz também na região da Nigéria, né, com os iorubás. Então, os iorubás cultuam orixás. E existe também o candomblé Nagô. Eu não lembro se é o Nagô, acho que é Angola. O candomblé Angola que cultua Inquice, que são outras divindades. É o Angola mesmo, né? Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Eu não lembro de mais nenhuma outra nação, assim, com tanta evidência do candomblé. Mas, assim, aqui no Brasil, eu sei que o candomblé que cultua voduns é o candomblé Jeje. Uhum. E dentro do voodoo mesmo que a gente tá levantando aqui, as entidades são chamadas de loas, né? É até legal porque você fala, porra, mas não é voodoo? Não, são os loa, as divindades do voodoo. Tem as duas coisas, são como se fossem dois status diferentes. Uma coisa não elimina a outra. O Vodun é uma coisa mais divina e o Loa é como se fosse um de baixo. Ainda não é como se fosse um espírito comum, tal. É mais uma força da natureza, tal, mas não chega no nível hierárquico do Vodun. Sim, acho que a melhor forma de traduzir é muito semelhante ao que você tem, por exemplo, na Umbanda, quando se fala que os orixás seriam essas forças da natureza elementares que ajudam a coordenar a coisa. E só pra lembrar uma coisa que o Jacaúna falou aí, que existem vários grupos, né, que adoram divindades diferentes, né, que prestam devoção a várias figuras, e no voodoo você tem isso mais ou menos coordenado. Não chega a ficar igual, não chega a ficar perfeito, porque vamos lembrar que é uma religião formada de diáspora, né, então se perde muita coisa e é preciso reconstruir muita coisa. Mas você, por exemplo, tem as divisões das famílias, né? Dentro do voodoo você tem 3 famílias principais, né? Que é a família Petro, a família Hada e a família Ged. A família Hada, ela normalmente está ligada à tradição ligada a Daomé. Então ela é como se fosse um panteão específico ali de trabalho. A família Petro, ela já está um pouco mais ligada a um outro povo. Se eu não me engano, é Congo. E por último, você tem a família Ged, que são os ancestrais. São os antepassados, são os mortos, né? São esses loas específicos. Mas vale ressaltar que isso é uma concepção que tem, que só tem essas 3, mas na verdade tem mais de 10. Não, tem um monte. É que essas aqui é que você encontra. Tem um monte de entidades. Essas são as que você mais encontra. Então vamos com calma. Vamos com calma então. Então, assim, dentre todo esse cenário que a gente tá falando, que dependendo da região pode ser algo um pouco diferente, mas que a gente tem aí um grupo hierárquico de entidades diversas, né? Você, pelo que eu entendi, você vai ter os voodoos, que seriam essas entidades mais em cima da hierarquia, né? Elementares, forças, né? Embaixo tem os loas, que talvez sejam um pouco mais personificados. Vou dar um chute aqui muito alegórico, muito análogo. Seria como se fosse um santo católico? Ou não? Os loas? Eu acho que como uma entidade da Umbanda. Eu entendo que ele seja mais próximo da entidade da Umbanda do que um santo. No final das contas é similar, mas é mais como se fosse uma entidade da Umbanda. Tá. Eu acho que no fim das contas você não pede nada pra um Vodun. Você pede a coisa pro Loa. Você trata direto com o Loa, entendeu? Entendi. Você venera o Vodun e conversa com o Loa. Tá, e esses são apenas dois tipos de entidades, sendo que existem muito mais, né? Sim. E crescendo, viu? Porque tem uma tradição, por exemplo, no voodoo, tanto da Louisiana quanto haitiano, de que você incorpora pessoas importantes, ou que foram elementares ao trabalho do voodoo, dependendo de uma determinada casa, né? Vamos traduzir como casa, mas não é isso, é os ronfor, que é a casa de espírito, se eu não me engano a tradução. Os terreiros, né? Assim, cada um desses locais vai acabar tendo algum ancestral específico, que é trabalhado, né? Com quem você trabalha, então acaba tendo uma grande quantidade. Sempre. Essa é uma tradição africana, né, que não tem como largar. Então, eu acho que é sobretudo um culto ao ancestral, aos ancestrais, a pessoas que já estiveram encarnadas, né? Ou não, estou falando besteira. Eu acho que é as duas coisas. Não, é isso mesmo. E tem uma particularidade que eu acho interessante também, que é o seguinte: os Loas e os Vodus são relativamente imutáveis, mas o panteão tá sempre abrindo portas para novos Loas entrarem.
A quantidade de loas está sempre em expansão, mas os loas que já existem não vão mudar de natureza. Isso é muito legal, cara. Ah, entendi. Então existe uma mutabilidade imutável, vamos colocar assim, né? Aí é tipo santo, né? Quem entra não sai, mas entrar é possível. Rapidinho, uma palavra que foi dita, assim, é muito um passando pela Nanda. O que seria um Inquice? É uma divindade, assim como o Orixá e assim como o Vodum, que aqui no Brasil é cultuado pelo Candomblé Angola. Se eu não me engano, eu não sei porque que eu tô com o Congo na cabeça, eu não sei se existiam etnias no Congo que cultuavam Inquices. Mas eu sei que essas divindades vieram pro Brasil vindas da Angola. Não sei se no Congo também as cultuavam. Não sei por que eu tô com isso na cabeça. Na Nigéria também. Não, na Nigéria são os orixás e yorubás. É Angola e Congo, Ananda. Ah, então é isso mesmo. Valeu, Keller. Muito bom, muito bom. Então dá pra ver que é realmente um negócio muito rico, né? De que a gente tá lidando, sei lá, deixa eu fazer uma outra analogia então pra ver se o ouvinte consegue entender melhor. É como se deuses... você tem os deuses romanos e os deuses gregos, eles têm alguns análogos, mas no geral eles são deuses um pouco diferentes um do outro. A gente poderia fazer essa comparação? Eu acho que é uma analogia perfeita. Eu acho que dá pra fazer essa comparação sim. Eu acho que é sempre difícil porque, por exemplo, se alguém que pratica algum determinado tipo de voodoo agora aqui, já deve estar querendo arrancar os olhos e os ouvidos, né? Porque... Desculpa, pessoa. Foi mal aí. Mas por ter essa coisa particular, né? De cada caminho. Então é sempre muito difícil, porque as nossas definições sempre vão ser limitantes, né? Eles servem pra gente dar algum norte e passamento que muitas vezes é melhor do que nenhum. Então, assim, eu acho que funciona. Vem a orelha aqui. Dá pra falar em arquétipo nesse caso aí? Você tá aplicando os arquétipos, seriam manifestações diferentes de uma entidade igual, só que em lugares, como se fosse no exemplo que tava falando do europeu aí, só que aqui comparando grego e romano? Eu não sei se eu entendi bem a questão, assim. É sempre complicado você falar de arquétipo quando você fala da religião de alguém, né? Que, tipo, arquétipo é sempre a religião do outro, né? Nunca é a minha religião. Tem sempre essa parada. Então, ai meu Deus, a do outro é mitologia, a minha é religião. Mas sobre ser expressões, no voodoo também você tem um deus primordial, assim. Pelo menos de New Orleans, né? Você tem um deus primordial, que é o Bon Dieu, né? Que é o deus bom, o bom deus. Ele é o principal, só que ele é extremamente inatingível, né? Tá naquele nível extremamente alto. E aí você tem uma galera que vem organizar o mundo e serve de contato pra ele. Então, nesse ponto, você pode até fazer uma leitura como partes de algo, né? Uma leitura meio arquetípica ali. Você vai ter logo abaixo as duas serpentes, né? A serpente arco-íris e o casal serpente, que vão organizar a parada toda. Inclusive é muito louco o nego incorporado com elas, porque o cara se move como serpente e não fala. Muito doido. E você vai ter as outras entidades embaixo. Para os yorubás é assim também. Existe um deus ali primordial, que é Eledumare, né? Ou Olodumaré, depende da pronúncia e do lugar. E esse deus supremo criou todas as outras divindades, os outros orixás, né? É bem similar nesse ponto. Mas, assim, eu acho que é um pouco delicado reduzir a arquétipos e só deixar ali, tipo... É meio simplista, né? Falar que é a mesma coisa, um equivalente ao outro, e só muda como a gente chama, né? Eu acho que são divindades totalmente diferentes que têm similaridades ali, que conversam, que de repente talvez pra comunidade tenha a mesma função, alguma coisa mais por esse caminho. E eu acho que quando você fala do voodoo, especialmente falando, fica ainda mais difícil você falar de arquétipo de qualquer religião de matriz africana, assim, porque muitas delas trabalham com a manifestação física, né, através de alguém, né, que trabalham com o processo de incorporação. Então, cara, você tá vendo uma expressão da divindade na tua frente, conversando com você e balançando, né, e dançando, e dando bronca, e bebendo, e correndo, e feliz, e aconselhando. Então, como o arquétipo ele fica sempre uma coisa meio etérea, fica ainda mais difícil de você fazer essa analogia, né? Mas eu não digo que não funciona, ela só é simples, né? Sim, exatamente. Eu concordo com ela, mas também eu acho que em certo aspecto ela chega a ser um pouco reducionista, né? Naturalmente, como o Keller outro dia até... ontem, ou foi hoje, fez esse Twitter, tudo que a gente tenta explicar aqui é apenas um quadro estático do que a gente consegue entender superficialmente. Então, para efeitos de entendimento básico, para a gente continuar uma discussão, eu acho que funciona. Então, a gente não quer reduzir, como o Andrei falou, a religião de ninguém e tal, a nada. A gente tá aqui realmente tateando e entendendo o básico, cada um sabe um pouquinho, a gente vai adicionando essa informação porque o ouvinte também tá curioso. E é importante saber também a partir de um ponto fixo, né, sólido, pra a partir daí passar a conhecer mais.
Sim. E é muito importante, pelo menos esse disclaimer, justamente pra isso, né? Pra entender um pouco dessa complexidade, né? Porque muitas vezes a ideia não é a gente tratar como é justamente como essa coisa, parece que a gente tá lidando com um álbum de figurinhas, né? É tudo parte do mesmo álbum, né? Porque a gente não entende muito dessa complexidade, né? E não entender que às vezes vai ter uma ou outra tribo que é acreditar mais em uma coisa do que outra, questões de guerra e anexação e coisas de perseguição, e aí vai usar do sincretismo pra se proteger, e aí você vai ter um pouco desse estudo de arquétipos também, que vai igualar muito dessas coisas e pra tentar planificar tudo. Então realmente a gente tá lidando com um mundo muito complexo e que a nossa visão humana é sempre muito limitada, que a gente busca planificar justamente pra buscar entender, né? Mas de qualquer forma, a gente já partindo um pouco dessa questão mitológica, então a gente já tem esses voodoos e tal, mas até aí isso tá muito religião e tá muito menos o que eu vejo na TV, por exemplo, que é boneco de espetar os outros e reviver os mortos. Tá faltando uns estereótipos aí, né? Exato. Mas de qualquer forma, beleza. Aí a gente vai ter essas religiões indo principalmente pra área da América Central e do Norte, pelo que eu entendi, né? Você vai ter muito essa coisa de Cuba, Estados Unidos, Nova Orleans. Você tem muito... falou de Bon Dieu, o nome do Deus? Deus Supremo, Isso tem muito... Isso tem um pouco de francês, não tem? Porra! Você falou Bombardier? Não, Não, Bon Dieu. Bom dia. Isso é uma influência direta ou é só uma tradução? Então, tem uma coisa muito comum, que eu acho que até a Ananda pode falar um pouco melhor a respeito, que são religiões de matriz africana e elas existem e têm essa configuração principalmente por causa da diáspora, né? Por causa desse processo de escravidão. A diáspora forçada, que foi ir até o continente africano, negociar pessoas que foram escravizadas e trazidas para trabalhar nas colônias europeias, né? Em geral. Normalmente nas colônias, porque a própria Europa só ficava com a riqueza do rolê e levava uma ou duas pessoas para servir em circos humanos, em zoológicos humanos, ou para ser estudado por algum motivo pitoresco e bizarro de europeu branco do século XIX, XVIII e XIX. Você tinha muitos esses processos. Então é bem curioso que o que acontece com o voodoo, em linhas gerais, é muito parecido com o que vai acontecer com o Palo, em Cuba, com o que vai acontecer com o Candomblé e com a Umbanda pra cá, com o que vai acontecer com várias outras religiões de matriz africana que se formam, que é o quê? Nós viemos pra cá, fomos trazidos pra cá, fomos escravizados. São povos diferentes, muitas vezes, que não conseguiam se comunicar com facilidade, né? Muitas vezes se cria ali até línguas e formas parecidas. Você costura os retalhos da cultura e cada um tem um pedaço da cultura, cada um tem um pedaço de um lugar e você recostura isso pra dar algo. Então você tem, por exemplo, na Umbanda aqui no Brasil, você costurou as coisas, você deu uma roupagem de santos católicos, muitas vezes, que era pra você não ser perseguido, né? Você fazia isso pra não ser perseguido. Você teve algumas coisas assim acontecendo em outras religiões, e no voodoo você ainda teve a característica de que a língua que vai influenciar o local é o francês, porque ele surge no Haiti, né, que na época era Saint-Domingue, que era uma colônia francesa, né? Então o francês está pra tudo quanto é canto, assim. Você vai ter várias palavras em francês, você vai ter várias questões da prática mágica básica do voodoo que vai estar relacionada àquilo que os negros em diáspora forçada trabalhavam. Então tem muita coisa de voodoo que vai usar pó. Vai lembrar uma coisa simples aí. Os povos que vieram da África e foram parar em Saint-Domingue, eles originalmente não falavam os mesmos idiomas, né? Então eles precisavam de um idioma comum para falar e era natural que o francês aparecesse aí na equação. Esse é o motivo deles não falarem o mesmo idioma africano, é porque não existe um idioma único africano. Vinícius, ele fez até uma nota na nossa pauta aqui, onde ele fala que na pauta aparece o idioma crioulo, né? O crioulo. O crioulo, ou um idioma crioulo, é um termo que você usa até por linguistas, né? Falar idioma crioulo, que é quando você tem algum idioma misturado que surge do conflito entre povos, ou do contato entre povos, e eles criam algo pra falar. Tipo, quem mora em área de fronteira, normalmente ali se cria um crioulo ali, né? Ele não é um idioma próprio, ele vai usar outro idioma como base, mas ele vai ter diferenças suficientes para você notar. Então é a mesma coisa que vai acontecer aqui. E todo o rolê do voodoo, ele vai ter uma noção desse crioulo, né? Ele vai se expressar na religião por essas misturas, ele vai se expressar no idioma por essas misturas. E eu tava falando da prática mágica, que tem muita coisa do voodoo que vai utilizar utensílio de cozinha. Por quê? Porque era o que o negro escravizado tinha acesso. É o que tava na mão. Então tem a colher de pau, é importante pra caramba. Dá pra fazer uma par de coisa com a colher de pau, com uma caralhada de tempero, folha de louro, café, pó de tijolo, tudo que tá em volta, assim. São coisas comuns de se encontrar. Se você der um rolê na tua casa, você consegue fazer uma par de barato. Fubá, cara, pra fazer pó.
Não, você levantou um ponto importante que eu acho que é o ponto do sincretismo, né, e da raiz desse sincretismo, que é, como sempre, a perseguição religiosa, ela vem como ferramenta de extermínio da identidade do povo, né, e para esses povos não se separa a religião do restante, né, a crença religiosa, ela faz parte do ethos desses povos, né, o ethos é o conjunto ali de costumes, de hábitos, do cotidiano, enfim, essas coisas não estão desassociadas para esses povos, e como eles sofrem perseguição, eles são proibidos, né, de terem as práticas religiosas, eles começam a maquiar de forma que o culto deles seja aceito. Então eles começam a incorporar ali santos católicos, mudam o nome, né, incorpora idioma, que foi o que aconteceu aqui no Brasil com a Umbanda, né, que sincretizou divindades com santos católicos também. Tem uma característica que eu quero só reforçar a respeito do voodoo, assim, que pode ser aplicada a uma maioria, se não todas as outras religiões de matriz africana. E tá nisso que a Ananda falou, que ela é uma religião surgida do conflito. Ela é uma religião para sobrevivência, ela é uma religião de resistência e é uma religião de guerra também, no sentido que ela serve para te dar força e continuidade para o sofrimento que você tá carregando. Ela reconstrói laço familiar, ela devolve aquilo que você não tinha, que você perdeu. Então, por exemplo, antes da Revolução Haitiana, antes do começo das revoltas dentro do Haiti, você tinha o voodoo sendo até bastante aceito, porque ele tinha uma roupagem esbranquiçada e semi-católica em alguns pontos, então ninguém se importava. Toda a demonização que vai ter do voodoo vai ser depois da Revolução Haitiana, que é quando os negros que estavam no Haiti começam a olhar um pro lado do outro, por influência da Revolução Francesa, e percebe que eles são, sei lá, 80% da população. E com um idioma comum, com uma religião que já estava se construindo há bastante tempo, que ajudava você a ver no outro também o irmão, que aqui no Brasil a gente teve essa dificuldade, né? Foi muito bem separado. O Brasil é um meio gigante, né? Foi muito bem separado as linguagens e os povos, o que dificultava até pra fuga, porque eu não falava a mesma língua do outro, tinha esses diversos problemas. E ela é uma religião de guerra, muitas vezes. Você vai ter algumas entidades, assim, que elas são entidades que servem para ajudar na revolta, a se levantar, a resistir, saca? Isso é uma parada que eu acho que é muito importante para dar uma sublinhada. E isso, assim, eu sei que é muito difícil a gente às vezes recuperar um pouco desse tipo de informação, mas isso já era uma característica pré-escravização ou se tornou por motivos óbvios, né, de luta e resistência? Então, se você tá em tempos de paz, a expressão da tua divindade vai ser menos de guerra. Dentro do continente africano já tinha várias cidades, vários povos que guerreavam entre eles, né? Então, você sempre vai ter momentos em que as entidades e a cultura ela vai assumir uma postura de guerra. Mas tem algumas características que eu acho bem curiosa quando a gente fala do voodoo a esse respeito. Por exemplo, você tem algumas entidades interessantes. Você tem a Erzulie, por exemplo. Erzulie, ela tá nas duas famílias, né? Ela tá tanto na família Rada quanto na família Petro, né? Ou, se eu não me engano, até na família Congo tem alguma figura semelhante. Mas saca só, em uma família ela responde como Erzulie Frida, que ela é uma mulher bela que você invoca pra beleza, pra utilizar a sua feminilidade, seja lá o que for isso, e também pra trabalhar com alguns venenos e com algumas coisas assim, luxúria e tal. E ela tem uma face, que é chamada de Erzulie Dantor, que ela é uma mulher, ela é uma Virgem Maria com uma faca na mão, assim. Essa é uma Virgem Maria negra com um bebê e uma faca na mão e às vezes com a boca sangrando, porque a língua dela foi arrancada. E ela tá ali pra descer porrada naquilo que precisar. Mulheres traídas, mulheres que sofreram qualquer tipo de violência, ela serve pra devolver. Então, sei lá, o marido tá fazendo uma parada que eu não tô gostando, eu boto no altar da casa a cara da Erzulie Dantor. Na hora o cara já, eita porra, você já percebe. Então você tem formas de resposta, e aí eu levo o ouvinte a uma questão. Pra você trabalhar com uma entidade que ela serve para ser uma justiceira das violências femininas, calcule o quanto de violência feminina as mulheres não sofriam. Uhum. Saca? É essa que é quando eu falo de resistência e luta, assim. Não é injustificável, né? Justificado. Ai, Keller, mas você tá misturando magia com política. Porra, mas então não dá pra falar de Haiti, né, cara? Não, é muito engraçado, né? Às vezes tem muito dessa coisa do cristianismo paz e amor e tal, que às vezes pode ficar um pouco horrorizado com esse tipo de coisa, né? Esqueceu da
beligerante do Velho Testamento, né? É o Deus dos exércitos, esse tipo de coisa. Que é no momento de batalha, né? No momento de batalha, o Deus era o Senhor dos Exércitos. Deuses No momento que tô belicosos. Isso, no momento tô fudido era o Deus da cura, Jeová Rafá. Não tem como, né? Expressão cultural totalmente, né? Não tem como, né? Deuses são completamente, assim, vai parecer muito, e talvez seja, né? Muito ateu da minha parte, né? Mas deuses são muito humanos, né? Nesse sentido, né? Eles vão responder a necessidades muito culturais e muito humanas dos povos. Mas, de qualquer forma, a gente vai caminhar, beleza, a gente tem essas formas de resistência, né? Sincretismo, né? Você ter um pouco de, usar os utensílios que estavam à mão, né? Se eram pessoas escravizadas em situações de, que estavam ou nas cozinhas ou nas senzalas, os materiais que estavam à mão, os materiais que serviam para propósitos mágicos e religiosos. E é a partir daí que deve nascer, então, um pouco dessas práticas comuns. Por exemplo, eu sei que tem coisa relacionada a pó de tijolo, você tem coisa, como o Keller mesmo mencionou, né? Colher de pau, esse tipo de coisa. Que tipo de materiais comuns no voodoo é praticado, assim? Eu já tinha falado da colher de pau, algumas panelas, pilão é importante para ser utilizado também. O fubá para misturar, para fazer os pós, que você mistura várias paradas. Óleos essenciais que você retira de várias plantas. Folha de louro tem utilidade. Bastante coisa que você encontra na comida como tempero. Uso de muitos talismãs é uma coisa importante também. E vale até talismã, tipo, medieval de, sei lá, Pantáculo de Saturno, saca? Numa boa, eles incorporam também. Tem uma parada ali do se funciona é nós, né? Que eles puxam pra trabalhar. Então tem até uma coisa do ocultismo ocidental, né? Que cai pra França, cai via França ali, que é estudado por várias pessoas, né, vários sábios, várias pessoas do voodoo. Por exemplo, a gente em algum momento deve falar da Marie Laveau, que é uma mambo, né? Ela era uma sacerdotisa do e tal, e ela estudou muitos dos livros da tradição esotérica ocidental, assim. Deve ter caído na mão dela uma Bramelin, deve ter caído umas paradas assim na mão dela para trabalho também, porque ela tem muitos símbolos que foi encontrado dentro dos diários e das paradas dela, que são de grimórios medievais, com quem ela aprendia a se virar. Vou lançar a braba aqui. Pode mandar. Esse conhecimento não é necessariamente transmitido através de livros. Isso pode ter vindo direto do astral. Exatamente. Dos aliens, pode trazer. Dos aliens, transplutonianos, transilgotianos. Rapaz. Esses aí eu não conheço não, mas pode ter sido. Se você disse não só lançou a braba, como lançou a brabíssima. Eu tô até com medo. Ué, mas Andrei, independente da piada aqui, ou se o Vinícius levou a sério ou não, acho que levou, faz sentido. Se lá, aquele conhecimento medieval, aquele conhecimento europeu, veio do místico, por que esse conhecimento místico não pode ter ido para outros lugares, para outras pessoas, né? Então, uma coisa que se trabalha, agora eu tô falando sério, é que o conhecimento, beleza, quando chegaram esses franceses e esses europeus no Haiti, entenderam que existia uma tradição mágica religiosa lá acontecendo e que tinha similaridades com o que acontecia na Europa, não necessariamente tudo que tem de similaridade veio da Europa. Algumas coisas os europeus percebiam que já eram similares. Uma tese que algumas pessoas trabalham é que pode ser que todos esses povos tenham tido inspiração numa mesma fonte comum, seja essa fonte qual for. Pode ser que a humanidade como um todo tivesse uma tradição, que seria, entre aspas, verdadeira tradição oculta, e que esses povos, o europeu e o africano, perpetuaram isso de formas diferentes e com roupagens diferentes. Então, por isso existe semelhança entre o que se pratica na Europa e o que se pratica na África e na diáspora africana, por consequência. E aí, se você conversar com alguém pouco louco, ele fala o Egito. Se você conversar com alguém bem louco, ele fala que é Atlântida ou Lemúria. E eu não tô brincando. O pior é que ele não tá brincando mesmo. Não é brincadeira mesmo, não. Eu tô achando seríssimo, inclusive. Eu não tô achando nem um pouco brincadeira isso. Então, mas é justamente por isso que a gente deve achar que é brincadeira. Já é believer. Exatamente. Então, tudo que vocês estão falando é loucura. Então, eu vou assumir o lado cético desse programa. Nada disso existe, tá, gente? Isso aí é loucura da cabeça de pessoas com problemas igual o Vinícius. Eu acabei de abrir um livro de voodoo que eu tenho aqui, e saca só, os spells com que a galera mais trabalha e que você tem receita antiga. Você tem muito feitiço pra dinheiro, pra atrair dinheiro, pra você desenhar em dinheiro e por aí vai, sempre pra trazer dinheiro. Você tem muito feitiço pra proteção, você tem muito feitiço pra vingança. Eita, rapaz. Pra justiça e pra conseguir emprego. Esses são os que mais sobraram desde os períodos mais antigos, são pra essas funções. Problemas você não tem uma coisa que você... né? E são problemas que uma classe que é desvantajosa, né, diante da realidade vai sofrer, vai sentir todas essas questões. Você não vai estar preocupado
com evolução espiritual se você não tem o que comer amanhã. De jeito nenhum. E é a mesma parada aqui. Então, por exemplo, você não tem uma coisa tipo assim, encontrar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é pra quem tá com conta paga, irmão. Se não tô com conta paga, não vai rolar. A gente quer transar, né, gente? E hoje, de preferência, se der. É, exatamente, por favor. Problema Então é pra essa emergencial. É aquilo, né? Sem o ócio criativo, as pessoas têm mais coisa pra se preocupar, né? Então tem que ter ali uma situação mínima. Então a magia vem, como todas as religiões, a grande maioria pode dizer que não, mas todo mundo pede ali uma graninha, outros vão pedir sorte pra ganhar uma graninha, outros vão pedir saúde pra poder ganhar uma graninha. Então, vamos lá. Vamos lá então, vamos brincar então do que a gente tem de polêmicas e estereótipos da religião voodoo, beleza. Boa. As oferendas são parte integrante dos rituais de voodoo, né, pela crença dos deuses e de acreditar que eles precisem ser alimentados. Isso eu tô falando que o pessoal geralmente acredita, né, que faz parte da religião voodoo, aí vocês vão confirmar pra mim. E você tem essa questão do corte, né, do sacrifício de animais. Isso faz parte da religião do voodoo? Faz. Existe essa crença de que você precisa alimentar um deus de alguma forma? Deixa eu adicionar uma coisa aqui sobre... Você perguntou e falar só que faz, como a Nanda falou. É o correto, porque eu não sabia que tinha, mas é o correto. Mas vamos lembrar o ouvinte que a maioria das religiões já sacrifica ou já sacrificou animais, tá? Então não vamos ser preconceituosos, coleguinhas. Inclusive, o cristianismo que sacrificaram até o filho do homem lá. Não satisfeito, sacrificaram um deus, né? Não satisfeito, matou o filho do deus. Olha aí, que povo muito louco. Ok, gente, estamos indo por caminhos muito Isso vai ter interessantes. que cortar, né? Vamos, beleza. Assim, sobre sacrifício é importante lembrar que ainda tem um grande golpe, entre aspas, no sacrifício, que é a carne, por exemplo. Sei lá, eu vou lá e eu faço a oferenda de um bode. Ok, cortei o bode, pá. Tá fazendo trabalho. Ele fala, nossa, que desperdício, vai destruir isso, não sei o que. Cara, nessas localidades, tanto no Brasil também, quanto acontecia no Haiti, quando acontecia esse sacrifício do bode, por exemplo, a carne dele era bem temperada, oferecida pra divindade como numa oração, e depois muitas vezes era servida pra comunidade inteira. Na verdade, o que eu tenho propriedade pra falar é sobre a minha prática, né, que é dentro do Ijexé Laguibá, que é a tradição iorubá ou tradição de orixá, é chamada de várias maneiras. Nós temos corte, não sei como funciona no voodoo esse corte, mas na tradição iorubá, o corte ele é preparado e ele é servido entre a comunidade, né, além de ser oferecido pro orixá. Não sei se no voodoo é assim também, eu acredito que provavelmente sim. Você não vai desperdiçar vou deixar essa carnona aqui na encruzilhada, né? Não, esse alimento é servido e justamente também porque essas religiões, né, esse conjunto de crenças, normalmente tá presente na parte da sociedade que é desfavorecida, né? Então, gente, essa galera precisa se alimentar, você não vai matar um bicho e jogar fora. Desculpa, não vai. Por muito tempo, a carne que era provida por terreiros e tal aqui no Brasil era a única carne que várias comunidades tinham acesso. As comunidades em torno, né? Era a única carne que o cara comia na vida, assim. E não é longe, não. Você vai aí pra 20, 25 anos atrás, isso aí era bem comum. Entendi, beleza. Vamos lá, então. Boneco voodoo, né? Você tem muito parte dessa crença que é uma das mais populares quando a gente vai falar do voodoo, principalmente desse voodoo estereotipado, né? Das séries de TV. Então tem muita coisa de comédia, tem coisa do medo, né? Envolto em tudo isso. Como é que isso funciona? Existe mesmo essa questão do boneco voodoo, Keller? Acho que o Venâncio manja pra falar um pouquinho também sobre o uso do testemunho pra afetar alguém. Cara, existe. É a prática principal do voodoo? Não é. É tradicional do Haiti? Também não. É uma parada que vem mais da vertente louisiana que veio depois. Mas é uma coisa que existe sim. Funciona daquele jeito que a gente vê lá naquele filme das bruxas de Eastwick? Não. A ideia mágica por trás disso daí é que você faz uma representação de um alvo, seja esse alvo quem for, e quando você aplica algum efeito nesse alvo, o alvo sente uma reverberação cósmica, sei lá como você quer definir isso, mas o que acontece num nível é replicado num outro nível. Então você faz isso numa representação e isso é espelhado no seu alvo propriamente dito. Dentro desse bonequinho aí normalmente vai alguma coisa que tem um vínculo direto com a pessoa, fio de cabelo, tá? Aquela coisa do filme mesmo, que a gente vê na ficção, mas obviamente é tudo exagerado, né?
Esses bonecos, aí na prática, são usados mais pra defesa e proteção de você mesmo do que pra fuder com os outros. Mas dá pra usar pra fuder com os outros? Claro que dá. Não dá pra, tipo, não é, tu não espeta na pessoa e a pessoa sente ela pontada, né? Ou você faz uma massagenzinha no boneco e o cara se sente Não, bem. mas pode ser que daqui a 3 semanas a pessoa se perceba que tá com um problema de saúde que ela não sabia até então. Entendi. Pelo que eu entendi, tem um sentido mais de talismã, então, né? De proteção. Principalmente. Entendi. Imagina assim também, se você for pegar uma galera, tem uma galera que tem um altarzinho em casa. Aí você fala assim, eu não tô bem. Aí você vai lá, acende uma vela pro anjo da guarda no altarzinho. Aí você bota lá o salmo, eu não tô precisando de ser protegido. Aí você vai lá e põe o salmo, sei lá, 100 e tantos lá, que é o salmo de porradaria. Aí você fala, meu Deus, eu estou desesperançado. Aí você vai lá e abre a Bíblia no salmo 23, né? Você vai utilizando aquilo como um vínculo com você. Imagina que dá pra você utilizar pra proteção o boneco voodoo, que ele é um vínculo teu sempre presente. Então, sei lá, eu não tô bem. Aí você tá no seu cabelo no boneco voodoo, que fica com você. E aí eu não tô bem, eu tô com uma dor aqui. Aí você, tipo, sara o boneco pra tentar sarar você, entendeu? Isso como efeito placebo, por exemplo, no mínimo, já é fantástico. Isso é quase uma cura prânica. No mínimo, isso mexe no seu psicológico e você se convence de que você fez tudo que era possível você fazer, né? Exato. Então, assim, você No tem mínimo, uma... você pode olhar na cara da pessoa e falar com propriedade. Você vai ficar melhor. Não, eu vi aqui na pauta que existem também uns bonecos que fazem parte do ritual de voodoo, que são os Puen. Eu não sei se está correta a pronúncia, mas na verdade nada mais é que uma representação ali de um Loa, né? Que são colocados em altares e tal. E eu lembrei das bonecas do maracatu em Pernambuco, né? Existem as calungas, que são as bonecas protetoras do maracatu, que tem uma raiz no candomblé também. E eu lembro que do maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu, que é uma nação de lá, de Batu, que tem a Dona Erundina e a Dona Joventina, se não me engano, que são duas bonecas protetoras desse rolê deles. E eu achei bem parecido, assim, bem análogo. Louco, só o nome Calunga, né? Exatamente, são guardiãs ali, né? Elas são entidades tutelares do maracatu. Maracatu não é desculpa se eu tô sendo ignorante aqui, mas o maracatu não tem muito dessa coisa do estilo musical ou alguma coisa assim? Maracatu é batuque, é música, são os brincantes, tem uma raiz no candomblé, mas são os brincantes, né? São a galera que dança, canta, que faz som mesmo, é isso aí. Entendi. Você vai ter essa coisa dos gris-gris, né? Ou talismãs, né? Como é que funciona? O Keller já fez muito gris-gris aí, que eu sei. Eu acho que vários amigos meus têm gris-gris. Inclusive né? tenho. Aí, ó, viu? E tem alguns de melhor gosto estético e tem alguns de gosto estético mais duvidoso, né? Por exemplo, o Venâncio tem um que não é exatamente um gris-gris, mas é um pé de frango, né? Ah, já vi. Esticado. No escritório, a galera visita lá, fica olhando o metrô. No mínimo funciona. Já funcionou aí. De cara a pessoa sabe que o buraco é mais embaixo. Mas normalmente os gris-gris, ele é o famoso saco de feitiço. Ele é um saco que você utiliza pra alguma função. Quem assiste aí o Sobrenatural, eles fazem os gris-gris, que são os saquinhos de feitiço com umas paradas dentro. E aí você escolhe, tipo, eu quero ter sonho profético, por exemplo. Aí você utiliza normalmente panos de baixa qualidade, como flanela, panos que eram fáceis de se fazer, né? É o que você utiliza, flanelinha. E pra esse que eu quero ter sonho profético, por exemplo, você pode colocar licor, canela e mais umas paradinhas ali dentro e já era. Você tem um micro-espírito pra fazer essa função, assim, saca? Pra trabalhar pra isso. Então é muito bacana. Seria considerado, então, uma microentidade, alguma coisa assim? É como se você criasse pra quem ouve o Magicando vai sacar o que é um servidor, né? Servidor, ele seria tipo um feitiço autônomo, semi-inteligente pra fazer alguma coisa, saca? Ele é mais ou menos isso. E é muito parecido também com o conceito do mojo, né? Os mojo bags, conjure bags, saco de mojo, saco de conjuração, gris-gris, mão mojo, também é o mojo hands, saco de nação, saco de raiz, tem os nomes assim, né? Que é quase tudo a mesma coisa, é um feitiço físico, dentro de um bagzinho, né? Dentro de uma bolsinha, essa é a ideia. É que o nome gris-gris, ele é famoso em New Orleans, né? Uma coisa que eu acho muito legal do voodoo como um todo é que toda a prática mágica do voodoo é intensamente física. Tudo que a gente está falando aqui tem alguma coisa física, tem alguma ação, tem algum objeto envolvido. É cortar um animal, é carregar um amuleto, é fazer um bonequinho, é usar alguma erva, usar alguma coisa nesse sentido. E você não vê nenhuma prática do tipo meditação, oração. Não tem uma parada desse sentido, né? É tudo prático, né? Ao meu entendimento, isso daí é uma coisa muito mais funcional
uma população que não tem tempo de ficar se dedicando à espiritualidade. Ficar Quando você faz abstraindo, uma né? parada que é mão na massa, a parada funciona e é muito mais eficaz do que você ficar rezando na igreja e fazendo novena, entendeu? Isso dentro da crença, né? Não... Exato. É porque fazer novena vai te levar 9 dias. Começa por aí, saca? Uhum. E se eu preciso fazer uma coisa rápida, porque a vida de quem tá numa situação de escravidão, a vida de quem trabalha pra caralho, você não tem tempo pra fazer essas coisas todas. Quem pode parar 9 dias pra fazer um ciclo de oração, concentração e limpeza espiritual e uma série de coisas do tipo? Então... Isso aí é coisa de quem tá com a vida ganha. Tem um provérbio iorubá que diz que enquanto você vai rezando, você tem que ir fazendo, né? Senão não adianta muita coisa, não. Gosto da visão. Até tem, sabe? Novena e salmo, mas são sempre coisas menores, saca? Pra determinadas funções, assim. São coisas sempre menores. Por exemplo, tem oração pra Marie, né? Pra Marie Laveau, uma forma pra você pedir uma bênção feminina pra continuar. Então ela fala Ave Maria, né? Marie, uma associação com Maria. E aí vai puxando, e depois eles falam da Santa Maria, mas mistura com a Marie Laveau na oração, mas é uma coisa assim, tipo, sei lá, 7 linhas. Keller, Saca? essa oração só faz uma oração, você acende uma vela, desenha um VV no chão e... Essa é feita pra você ou acompanhar um trampo físico, ou pra você fazer enquanto caminha, anda, trabalha. Então, é tudo uma parada muito mais mão na massa, isso que eu acho legal. E sem respeito, entre aspas, gigantescas, nenhuma outra religião é sagrada. Todas as religiões podem ser incorporadas, né? Você tem no voodoo, por exemplo, e de novo tô falando da Louisiana, mas vai valer também provavelmente pro Haiti em alguns pontos, que é pra você utilizar salmos para determinadas coisas. Então, tipo, tem salmo para você lidar com doença, saca? Salmo 30, verso 11 e 12. Você pode utilizar para sorte. Salmo 65. Saca? Você tem vários salmos assim que você pode utilizar para feitiços mágicos. Muito bom, muito bom. Realmente, com efeitos práticos assim, parece bem interessante, né? Você não depender só desse outro tipo de coisa e tal. Bem, e aí a gente vai ter um pouco dessa crença que talvez seja a que mais reverbera na cultura popular até hoje, que é a questão dos zumbis, né? Antes de mais nada, é bom a gente salientar que os zumbis que a gente tá falando aqui, eles são zumbis um pouco diferentes que a gente encontra na cultura pop, né? Primeiro que eles eram demoníacos, né? Em seu início, com o Romero. Logo depois, você tem um pouco dessa ciência e ele vai ter esse tom mais de infecção e de doença que sai do controle e tal, né? Mas os zumbis aqui, eles são um pouquinho diferentes, né? Ele é ligado muito na crença de práticas muito obscuras e que durante muito tempo foi considerado como uma lenda urbana e que foi trazida pra cá esse conhecimento por causa de um cara que a gente já vai falar mais um pouquinho dele, que é muito dessa coisa que realmente, né? Parece muito essa coisa mística do exótico, né? Desse conceito mais europeu, né? Do século XX, né? Que você vai para as outras culturas e fica encarando quase como se fosse um zoológico humano, né? Mas você teria essa crença de que certos feiticeiros voodoos, eles pegariam cadáveres e reanimariam para os seus propósitos, muitas vezes dentro da ficção, malignos, né? Afinal de contas, né? Você tem esse recorte aí de raça e cultura dentro das histórias de ficção e do pulp. Você vai ter muito usando esse artifício para vilões, né? E esse tipo de coisa. O quanto disso é real e o quanto não é. Deixa eu começar na minha orelhada aqui, tá? Só pra... Depois a galera vai me corrigindo aí, vai... O que eu pesquisei, não só pra essa pauta, mas anteriormente por curiosidade, é 2 versões. Uma que o zumbi voodoo, ele existe, ele é real, mas ele não revive cadáveres. Ele pega... A versão que eu mais vi recorrente era que ele pegava pessoas ou que ele odiava, pessoas que ele não gostava, e ele fazia uma série de infusões com ervas e umas coisas do tipo, e a pessoa se tornava tipo... Ele tipo zumbificava aquela pessoa por essas ervas, e a pessoa ficava meio idiotão, meio... Não posso dizer... Era meio Boa Noite Cinderela, né? Isso, um meio Boa Noite Cinderela voodoo, e o cara se tornava um escravo ali, né? Como no Boa Noite Cinderela, você manda, ele faz coisas simples, coisas físicas, meio um autômato. Isso que eu li recorrente, e isso era uma prática usada para pessoas que, no caso... Supostamente, quando o cara era o bruxão maligno, falava que ia curar a pessoa, porque a pessoa estava muito doente, e usava esse artifício para deixar a pessoa meio zumbificada, e falava que curava, tal, e outros momentos que era para usar com inimigos, para castigar esse inimigo, para ser um escravo do cara para sempre, coisas do tipo. Isso que eu li, talvez alguns ouvintes tenham lido isso também, ou visto algo do tipo. Agora, vamos lá, vamos ver quanto disso tá errado, ou quanto disso se aproximou do correto.
Então, essa versão que o Rafael tá apresentando é muito parecido com o que eu já vi também. Confesso que não procurei saber muito, mas eu já vi, acho que um documentário no Discovery. Inclusive mostrava imagens disso rolando, tipo, como a pessoa fica. Uau. E é bem feio. Talvez a gente tenha visto o mesmo documentário também. Possivelmente. Foi na televisão, com certeza. Olha aí. Porque assim, a palavra zumbi ela é muito louca, né? Tem várias possibilidades de origem, né? Uma das mais faladas seria do termo nizambi, ou nizumbi, que significaria, tipo... Às vezes é traduzido como duende, mas não é bem isso, cara. Tipo assim, é uma parada que tá aqui, mas que é espiritual também. Acho que seria a melhor coisa. Ou pode se falar sobre um defunto mesmo. Tanto é que tem também uma outra palavra que foi utilizada no Brasil, você acha até documento sobre isso. Um senhor de escravos, um dono de escravo, reclamando que o escravo tá falando que tem um kazumbi na sala, que é um espírito de um morto que tá vagando e assombrando a casa e os sonhos, né? Que seria essa parada. Mas também tem essa fala, né? Que existe... Isso aí é muito forte no Haiti. Já na New Orleans você não tem tanto essa discussão, na Louisiana e tal, não tem isso tão presente, isso acabou herdando como folclore do Haiti, que seria os zumbis, que são como pessoas que eram drogadas ou levantadas através da ação de um bokor. Bokor é o nome que você dá pra um feiticeiro feiticeiro de aluguel, né? Um feiticeiro de aluguel, ele seria um bokor, que ele é alguém que serve aos Lua com as duas mãos. Então ele tá de boaça. Faz o que você paga pra ele fazer, né? Ele não tem muito critério moral, não. Pagou, ele tá fazendo. Nenhum, vambora. Esse seria o bokor. Aí ele tem histórias, né, de alguém que sumiu, foi dado como morto e foi encontrado, e passou o resto da vida meio catatônico, assim, saca? Conversava, falava, mas meio catatônico, não age tanto. Tem uma outra galera que fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que olha que bizarro que é e quão terrível tem que ser, porque na verdade seria o estado último da escravidão. Então olha que forte que é essa tradição, como conto mesmo, aqui trazendo um pouco do Andrioli para nossa conversa, se você interpretar dentro da cultura. Porque o bokor seria... Esse ato de fazer essa magia seria eu escravizar após a morte, que é o único descanso pro escravo a vida inteira, e eu impeço ele de ter esse descanso pra continuar servindo a mim, que inclusive muitas vezes sou negro também. Então manja que tem um peso, dá pra sentir isso? Esse raciocínio? E esse peso ainda é mais forte, porque, por exemplo, em qualquer rolê, você tem o Papa Guede, né? O Papa Guede, ele é um patrono da família Guede, né? Ele seria o Barão Samedi, né? O cara fodástico, assim, que é o regente dos mortos nesse rolê. E tem uma fala que ele sempre vem muito bem vestido, como se fosse um lorde francês, mas ele tem uma boca suja e não tem respeito por ninguém, assim, no sentido de meter o louco. Ele é muito amoroso com criança, ele é muito bacana, só que ele mete o louco pra caralho. E por que ele mete o louco pra caralho? Porque ele tá morto, e se ele tá morto, ninguém mais tem poder sobre ele. Nem o senhor de escravo, nem mais ninguém. Vai fazer o quê comigo? Então, se alguém ficava bravo com o Papaguete, ele virava pro cara e falava: você vai fazer o quê? Você vai matar? Então mata aí, cuzão. E ele ainda é uma entidade que tradicionalmente se fala no Haiti que ele é a única entidade que não precisa de permissão pra entrar em ninguém. Então você tem relato, tipo assim, de um padre rezando missa e incorporando o Guede e começando a falar palavrão, cuspindo, rasgando a batina e dando bronca na comunidade que tava lá dentro. E é até tradicional se falar que o primeiro túmulo que você colocava num cemitério haitiano era um túmulo vazio pra Papaguete, pra abençoar o túmulo, quando você tinha coisas que não eram em igrejas. Então saca só, um dos grandes poderes dessa entidade é não estar sujeita a ser punido pós-morte, porque não tem nada pra fazer. Então calcule qual que é o terror de você virar um zumbi. Entende? Então é muito louco você analisar a partir da cultura que você entende o peso. Sim, sim. Não é porque fala zumbi hoje, tiro na cabeça, e é muito interessante, então. Então quer dizer que, pelo que eu entendi, assim, existe uma certa imoralidade em você zumbificar mesmo pro voodoo, apesar dessa prática existir? Cara, isso é tão pouco documentado, tão pouco praticado, que acho que essa discussão nem acontece. Eu acho que não teria. É só pra dizer como essa minha reflexão, ela serve pra falar como era assustador essa parada, sacou? Mas não teria uma discussão, acho que pra esse naipe, assim. Entendi. Essa acho que é uma prática que mais faz parte das lendas que envolvem, né, os estereótipos ali atribuídos ao culto voodoo, do que uma prática ali que tá documentada, que existe, que as pessoas falam sobre ela, né? Eu acho que um dos motivos pra isso não ser amplamente difundido não é moralidade. É o fato de que misturar a quantidade certa dessas ervas aí pra fazer essa medicina funcionar é difícil pra caralho, né? Deve morrer mesmo e não ser zumbificado. É quase tão lendário quanto o Golem
né, criado assim, porque só os grandes místicos de conhecimentos talvez já esquecidos que conhecem, que poderiam deter esse conhecimento, e talvez esse conhecimento tenha se perdido, ou existem pouquíssimos lugares para ser documentado com alguma precisão, e talvez seja por isso que não se fala, que não se comenta, ou mesmo porque é uma prática tão, como o André perguntou, tão mal vista até dentro do ciclo da religião, que a galera não fala. Não sei, estou aqui sendo aleatório. É muito mais factível, né, falando de zumbi. Como o Jacaúna tinha falado, de você ter ali um conjunto farmacológico ali de ervas pra dopar uma pessoa e deixar a pessoa à mercê da sua vontade, uma pessoa viva, do que esse trampo todo ali, né, de trabalhar em cima de um morto, ressuscitar um morto, Sim. enfim. Tem um maluco, um botânico aí, Harvard, sei lá, umas porra dessa aí, que ele apresentou uma proposta, assim, que ele falou que acho que se botasse um veneno, uma toxina que acho que baiacu tem, muito louco. Ah, peraí, achei até o nome aqui, ó. Tetrodotoxina. Você aplica isso, ele num número extremamente exato pra não matar, levando em conta peso e sei lá mais o que do cara, pra induzir uma forma de morte clínica, assim, falsa, que com os níveis de medicina da época você não tinha como avaliar totalmente, né? E aí você tem que enterrar, e depois de 8 horas, no máximo, estourando, você tem que o cara, desenterrar pro cara não morrer asfixiado e tal. E aí depois você aplicava várias drogas dissociativas, como por exemplo da datura, né? Que é uma espécie de planta que tem uma droga dissociativa dessas, né? Que zoa a conexão da pessoa com a realidade, que nem o Boa Noite Cinderela da vida faz. Uhum. Sim, acho que isso é o mais comum e tal. A gente aqui, ocidentalmente falando, né, esse tipo de conhecimento, ele chegou até a gente pelo aquele livro do Wade Davis, né? A gente chegou a comentar um pouquinho dele em um episódio que a gente fez do Mundo Freak lá atrás, deve ter, sei lá, no episódio 30 pouquinho, ou algo assim, 20 e pouquinho, que a gente gravou sobre zumbis. Naquele livro do Wade Davis, né, que ele é o antropólogo, né, ou pelo menos faz esse trabalho de antropologia, é um pouco complexo, né, que ele fala que no Haiti ele chegou a ver, né, esse processo, né, de uma pessoa que foi dopada, dada como morta, enterrado, o cara foi e deu mais uns negocinho depois de desenterrar o cara, e o cara viveria como zumbi e tal. Existem algumas histórias um pouco até mal contadas na vida de questões como essa, né, de pessoas que acordaram depois de 20 anos sendo usadas como zumbi, mas até onde essas histórias são reais, ou pelo menos tem pactos que a gente pode falar que são da maneira como descritas, né, e não grandes exageros, a gente de fato não sabe, né? Então fica ainda um pouco desse misto de lenda urbana e do medo, né, que esse tipo de religião mais diferente causa, né, e certas práticas, né? E lembrando que eu imagino que não deve ser todas que tratam de todas essas práticas que a gente tá falando aqui, né? Ou que pelo menos vai usar situações diferentes e tal, né? Enfim, tem gente que reza pro mal dos outros, né? Então dá pra ser usado de diversas maneiras, qualquer coisa. Isso foi muito usado mesmo, como junto com a questão do corte e tal, do sacrifício animal e blá blá, pra poder demonizar a própria religião, né? E por que demonizar a religião? Principalmente, você vai ter aí pós a Revolução Haitiana, você tem o intuito de demonizar porque foi uma religião que juntou a galera pra trucidar branco, senhor de escravos, e botar pra correr aqueles que foram espertos que fugiram pra Louisiana, né? Então é nesse sentido, assim, não pode esquecer que ela é uma religião que ela tem um peso muito forte por ter organizado uma revolução. Uhum. Então você precisava destruir isso, demonizar isso como pudesse. Lembrando que a revolução o estopim dela foi um grande ritual em que a gente participou, que rolou sacrifício de animal, cacete. Então muita gente deve ter ficado com isso no imaginário, né? De, fizeram esse monte de coisa que não é de Deus, funcionou, e agora? Agora a nossa alternativa é destruir essa crença. Exato, acho que essa é mais ou menos esse o raciocínio mesmo, assim. Acho que é legal se a gente partir direto pro voodoo, pra magia agora. Agora eu quero magia. Pô, mas é só o que a gente tá falando, tem 1h30, Rafael. Falamos 40 minutos de história, aí falamos mais um pouco do zumbi, agora eu quero das outras magias, das outras. Ah, mas a gente falou dos talismãs também, falou dos grigri. O Rafael quer que vocês ensinem pra ele alguma feitiçaria, é isso que ele quer. Ah, então Inclusive... você é desses, Rafael Jacaúna. Assim como os ouvintes, vocês falam do grigri, mas não falou como se faz o bagulho. Eu quero saber, eu quero aula. Quero aqui, ó, técnica. Eu dei metade da receita aqui. Posso cortar o barato de todo mundo? Ah, não. Pode. Poxa. Voodoo não funciona se você não tiver alguma forma de iniciação.
Obrigada, Vinícius. Não adianta você chegar do nada, você aí que tá em casa e nunca viu o voodoo, seguir a receitinha que o Keller vai dar no final pra fazer gri-gri, que essa porra não vai funcionar. Mentira, vai sim, ele tá falando isso de sacanagem. Vai funcionar assim, porque o que funciona é o seu sentimento, é a sua fé. Isso não é anime não, Rafael. Shonen, né? A gente, de repente, podia falar dos VVS também, né? Que são os pontos desenhados e tal. E é muito parecido com o da Umbanda também. Como é que é isso? É isso que eu acabei de falar. Eu não sei o que mais eu posso falar sobre isso, Keller. O VV é a assinatura dos Loas, né? Cada Loa, ele tem a sua assinatura ali, o seu sigilo. Como é chamado na Umbanda mesmo? Ponto, né? É ponto mesmo. Riscado. Ponto riscado, isso mesmo. E não sei no que ele se diferencia do ponto riscado da Umbanda, na verdade. Uma coisa que é interessante você observando os VVs, seja por influência europeia ou não, você começa a enxergar muitos dos simbolismos das entidades que são sincretizadas com eles, né? Então, por exemplo, o VV do Legba, se você for olhar ali, você vai ver uma chavinha que tem a ver com São Pedro, que é a entidade que se acredita que tem alguma semelhança. Então, qual é a origem dos VV? Fica aí a pergunta. Retórica, né? Tô vendo do Papa Legba aqui, é uma cruz, né? Que eu leio como encruzilhada, né? Já que ele é o mensageiro ali entre o mundo material e imaterial, faz sentido. Uhum. Cara, os Vevs são uma coisa maravilhosa, assim. Esteticamente são muito bonitos, né? São bonitos, exatamente. Exato. O Barão Samed é um caixãozão, bicho. É um caixão, um túmulo, né? Convido o ouvinte aí a digitar VV. Se quiser, digita VE mesmo, que você já vai ver vários dos Vevs dos Loas, assim. E é muito bacana pra você dar uma olhada. Tem uma influência, a galera fala que tem uma influência da religião dos Tainos, que seria a forma como os Tainos invocavam ou lidavam com as suas entidades. Os Tainos seriam os povos originários da região, né? Ou alguma vertente do povo que teria familiaridade aos Tainos. Os Tainos acho que eles existem ainda na Colômbia, mas eles seriam os indígenas da região, que foram massacrados, assim. Quem não morreu de espadada, morreu de doença, né? Então não existe, os povos originários do Haiti foram lavar o chão com a galera, acabou. Foram perseguidos pra caramba, inclusive o que intensifica a escravidão é justamente o fato de ter que repor mão de obra. Aí tem essa questão da troca, que um pouco das figuras foram isso. E tem um segredo dizendo que o VEV, quando bem feito e quando feito direito numa cerimônia, ela é realmente uma ligação que você faz ali, é um risco para invocar a presença daquela entidade. E é uma loucura de fazer, porque normalmente a galera faz com pó, né? Faz com milho, com farinha de trigo. Eles fazem com pó. Imagina você desenhar esse bagulho complexo com pó, angular, assim. É muito louco, né? E tem uma semelhança com a tradição tibetana de fazer... O que é o nome daquele negócio? As mandalas no chão? As mandalas, isso. Eu ia falar aqui que é meio... É uma parada feita com pó e feito pra ser destruído na sequência, né? Se o cara dança em cima do VEV às vezes, saca? Não, eu ia falar que eu lembrei do tapete de Corpus Christi. Olha aí. São símbolos ali desenhados com areinha, né? Que também é super difícil de fazer. Quem teve aí uma infância, uma juventude católica vai saber do que eu tô falando. Grupo Católico de Moças. Exatamente. A gente sempre aí no dia de Corpus Christi tinha que fazer o tapete ali, né? Pra galera. E depois também pessoas andariam em cima, enfim. E é isso aí. É tipo uma forma de lançar. Você quer falar, eu quero fazer uma oferenda. Quero acender uma vela pra Papaguede, né? Pro Samedi aqui. Vou acender uma parada pro Samedi. É o início da cerimônia, né? É o que marca o início da cerimônia. Aí você coloca lá e plim. Qual é o Barão Samedi do filme do 007? Essa é conveniência, não é comigo não. Olha só, tu falou Samedi, eu lembrei foi de Vampira Máscara. Isso é outra coisa. Tem um clã? O que era no Vampiro? Que eu não lembro disso. É isso aí, uma linhagem lá. Era do Sabá? É um pessoal da pá virada aí, meio violento. O Samedi é uma figura muito presente zumbi. na ficção, né? É porque, porra, é um negão, o corpo pintado como um esqueleto de branco, de paletó e cartola, né, velho? Qualquer um que usa cartola eu respeito. Eu lembrei dos Invisíveis agora, né? E que ele tá presente, eu não lembro em qual. Grant Morrison nesse podcast, não, Ananda, respeita a minha história. Ai, gente, por quê? Ai, eu odeio Marvete. É o American Horror Story, tem um Samed muito zoado. É bom a gente falar, né? Acho que a gente falou de algumas personalidades interessantes aqui que apareceram na terceira temporada, que é aquele das bruxas, né? Tem a própria... Como é que é? Marie Lavô, eu ia falar Marie Kondo. Sabe, você quer ajeitar o seu guarda-roupa, você dá uma invocada ali na Maricondo. Olha aí, ó. E eu acho que ela é tão espiritualista quanto, viu? Se pá, porque a Maricondo né? O Shinto tá batendo forte ali. Exatamente.
Vamos falar um pouquinho então dessas entidades. O primeiro é Papa Legba, que seria aí um dos caras mais conhecidos, né? Que faz esse trampo aí de mensagem e tal. Quem seria esse malandro aí? É o Exu. É o Exu, exatamente. Assim como o Exu para a tradição iorubá, ele é a ligação entre todos os Loas e todos os caminhos, entre o mundo material e imaterial. Ele é a mensagem, ele é a dinâmica, ele é o Exu. Se você é da galera europeia, ele é o Hermes, ele é o Tote. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que, como acontece também com o Exu, existe uma visão demonizada, porque ele também causa um sentido de confusão, eu tô falando aqui, mas que nem sempre o caos que ele traz é negativo, porque na verdade ele só tá destruindo um paradigma para que outro seja construído, né? Ele dá esse caminho. E eu vou deixar aqui uma informação pertinente. O Bertiot faz um sincretismo dos Loas com o panteão nórdico e ele sincretiza o Legba com o Lotus. Olha. Caralho. Não Faz sei se é sentido. muito genial ou muito bizarro. Faz sentido, eu acho que no sentido de ser ali meio zombeteiro, né? Meio gosta de uma confusãozinha. Uma confusãozinha do bem ali. Não sei, acho que Loki não gosta de uma confusãozinha do bem, não, né? Acho que eu falei merda aqui. Ele faz bem, faz mal, ele é descontrolado. Eu acho que o Legba tem uma coisa bacana dele também. Inclusive, existe uma associação de agir entre o Legba e o Samedi também, porque os dois são porteiros, né? De certa forma. Um é de um rolê e o outro é do outro rolê. Mas o Legba como Exu é fantástico, cara. Eu queria saber se num culto de tradição, né, voodoo e tal, se você faz, você chama Legba primeiro. Eu queria muito saber, porque normalmente, tradicionalmente, muitos cultos chamam Exu, né? Olha, Keller, eu acredito que Chama sim. Legba primeiro, sim. Eu acredito que sim, viu? Porque se ele é o mensageiro, Sempre. se ele é o caminho, não há culto sem Legba. Tô vendo que o papo começou com o lance de é muito diferente, que não pode se usar assim. Como que eu falei a palavra lá no começo? Arquétipos e tal. E tá acabando falando que tá igualzinho. Ninguém falou que tava errado usar como arquétipo. Falou sim! Vou defender Rafael Jacobon. Não falamos não. E eu vou defender aqui o meu próprio corinho, porque olha só, a gente falou que a gente precisa tomar um cuidado pra não deixar essa leitura de arquétipo ficar reducionista. Mas eu acho que pra um fácil entendimento, pra fazer analogia, é ok. Acho perfeitamente ok. Tá certo, ok. Mas pra mim virou arquétipo bem. E eu vou te falar mais uma coisa. Se você quiser fazer uma iniciação aí, tem que chamar Legba, tem que chamar Izan e tem que chamar Louco. Falei, senão não dá. Isso aí é uma dica pro ouvinte, é isso? É uma dica pro ouvinte aí que é meter o louco no voodoo. É isso aí, gente. Não recomendo nada. Não sigam o Keller. Nisso já disse aí que a galera, se quiser meter o louco, não vai conseguir, porque, né, não acredito em nada que o Keller fala não, gente. Tô dizendo que não vai conseguir se não fizer a iniciação. E eu tô falando como fazer aí, com quem trabalhar. Eu tô falando, né, como fazer. Com quem você pode trabalhar pra pedir a entrada aí. Vamos lá então. A Izan, ligada à iniciação. O que é a Izan? Cara, a Izan, ele tá muito ligado também a mercado, sabia? Comércio. Ele tá muito associado com isso, saca? E também tá nos ritos de iniciação. Normalmente, ele que vai sagrar quem vai ser a Mambo, né? Que é a sacerdotisa. É quem vai sagrar. Ele não, ela, tá? Só pra lembrar. Entendi. Ela é uma mulher. Papa Louco. Então, o Louco, ele é uma parada muito parecida com o que o Aizan é, só que pros homens, pro Rugan, né? O Rugan é o sacerdote. Ele vai fazer essa função pra quem quer trabalhar, quem é homem e quer trabalhar com esse rolê, assim. É quem paga esporro geral. Exato. Ele é marido, inclusive, da Aizan, né? Porque eles são famílias, os Loas. Ele é um curandeiro de erva também, né? Sim. Entendi. Dambalá. Ah, Dambala é foda. Dambala, você tem duas serpentes lá em cima no rolê, que são as entidades máximas, entre aspas, assim, que manifestam, né? São entidades fortíssimas. E ali você tem Dambala e a Ayawedo, né? Que são as duas serpentes que estão no topo do rolê. Dambala é a figura masculina, né? Desse rolê. E a Ayawedo, ela é a figura feminina, que é a serpente arco-íris, né? São os Loas da criação. A Ayawedo não é essencialmente feminina. É uma figura mais hermafrodita e tem uma relação direta com o Oxumaré. Até o arco-íris, né? Uhum. Bom. E fica aí a dica da ideia de serpente, Kundalini. Ok. Isso aí. Não faço a mínima ideia, mas ok. Quem pegou. Vamos lá. Ague. Na verdade, a única coisa que eu sei é que é uma divindade do mar e que é um aspecto masculino, né? Do mar enquanto divindade, assim. Porque tem uma... É La Sirene, que é feminina? É, La Sirene. Ele seria, inclusive, às vezes é tido como família também, né? Eles são brothersãos. São casal? Repare aqui que a gente tá falando de um monte de casal, né? Eles têm esses aspectos femininos e masculinos ali, meio que da mesma energia, né? Uhum.
La Sirene tem uma associação com Iemanjá, né? Tá ligado a maré, lua, sonho, uma feminilidade de beleza e tal. E ela também costuma ser muito chamada por marinheiros, né? E pescadores. Tem até uns contos sobre como alguém encontrou La Sirene como uma mulher perdida e os pescadores cuidaram dela. E aí ela deu tesouros pros pescadores porque foi cuidada e bem tratada, saca? E se o pescador tentou abusar ou tentou aloprar ela, aí ela, sei lá, derruba o navio do cara, saca? Justo. É tipo de sereia mesmo, né? Em vários mitos. E também pra falar como que é a inconstância da maré, né? Que o mar você tem que tratar sempre com respeito ou você tá fudido. Vamos lá. Exilifreda. Ou Erzuli também. Que essa é aquela lua que eu falei que na família Hada ela aparece como uma Virgem Maria, né? Uma mãe que cuida e tal. E ela tem uma contraparte na família Petro, onde ela é uma virgem negra com a língua arregaçada e uma faca na mão e Jesus na outra. E é sincretizada aqui pelo Berthiaud com Freia. Até pelo nome, né? E arquetipicamente, Rafael, arquetipicamente, ela me lembra muito Oxum, né? Da beleza, da vaidade, do amor. Em algumas crenças, a Oxum também é sincretizada com Nossa Senhora da Aparecida, não é? Que é uma virgem negra. Muito bom, muito bom. Azaka. Azaka é um preto velho. Ele é um cara que, tipo assim, tá ligado à agricultura e ao cuidado, e sempre tratado como um adulto, saca? Um senhor, assim, que gosta da coisa simples e bem mais leve. Chegado no chapéu de palha e no cachimbo. É um preto velho. É um preto velho, mas com a ideia de sabedoria, saca? Ele sempre procura, tá sempre associado a conhecimento e sabedoria. E também é chamado de Azaka Tonerre, né? Muitas vezes ele é chamado assim. Beleza. Bossu. É um touro de 3 chifres, muito agressivo e popular em tempos de guerra. É dito como sendo o espírito de um antigo rei africano, de Daomé, patrono da força, selvageria e violência. Também concede proteção aos seus devotos, que estão sendo ameaçados e que realizam viagens à noite. E quando ele incorpora no médium, age como um touro esbarrando nas coisas, pessoas, no altar e nas paredes. Parece... Nossa, adoraria ver isso. Adoraria alguém com o bolso. Puta, a pessoa tá lá no culto, o cara baixa um bolso, já vê o pai da casa olhando e falando, puta, chamou o bolso. Segura o altar. Só não pode ser na loja de antiguidade nem loja de porcelana. Loja de cristais. Show de bola. Agora pra família Gued, a gente tem o Barão Samedi, que a gente citou bastante aqui nesse episódio, né? Sim, pô. Chama ele entre as 3h33 da manhã. Opa, coragem. Eita ferro. Ele pode vir com o Baron Cimetière. Vocês me permitam meu francês do meus pais. Eu adoro o francês do Venâncio. Lacroix. Porra, é essa? Ele tem várias representações aqui. O Cimetière é um coveiro, o Lacroix é aquele que a gente vê de terninho, arrumadão, e o Criminel é o cara que é o patrono dos assassinos, é o mais boladão, que é um deus de não só dos mortos, mas da morte, propriamente dito. Entendi. A gente tem Mama Brigitte, que é a esposa do Barão Samedi. A Mama Brigitte, cara, tem uma coisa interessante. Ela é muitas vezes representada como sendo branca. É muito comum você ver ela por causa do nome Brigitte, né? Ela tá associada muitas vezes como sendo branca e, tipo, tem gente que arrisca até coisa relacionada com celta, tá ligado? Umas paradas muito doidas, assim. Eita, rapaz. Isso seria muito doido. Aí que tá o lance. Uma curiosidade aqui total minha. Essa entidade seria muito antiga, muito antes. Eu sei que a África, principalmente a parte norte, ela já tem contato com a Europa desde sempre, digamos assim. Desde sempre mesmo. Mas essa entidade, ela seria ligada, seria criada posterior, assim, junto com o momento da escravidão, ali na Idade Média Europeia, ou é muito mais antiga? Eu acho que ela é mais recente, viu? Eu não tenho total propriedade pra falar assim, mas até pelo próprio nome, senão acho que o nome teria sofrido mais alterações, saca? Eu acho que assim, se o nome dela é Mamãe Brigitte, porque ela é sincretizada com a Santa Brígida, então deve ser mais recente, deve ser uma coisa mais das Américas mesmo, né? Normalmente é quem você chama quando o criminal tá muito louco. Quando você invocou o Samedi e você não especificou qual Samedi você tava chamando, o criminal tá muito louco, aí você fala, Brigitte, criminal tá louco. Aí ela vem e transforma ele no Lacroix pra acalmar. Se ela é a mãe dos Loas, ela tem um papel de mãe mesmo ali, né? Tá dando ruim aqui, chama a mãe do menino aqui, né? Pra dar um jeito. Exatamente. Sem contar que quando você tem crianças também, você pede pra ela, saca, assim, pra cuidar. Quando vai morrer e tal. Beleza. Gued Nibo? Cara, esse é uma
É uma criatura que tá associada aos deuses dos mortos mesmo, e seria um jovem que morreu. Ele é tipo o filho de Ged, assim. Morreu de forma violenta, provavelmente foi assassinado e sofreu pra caramba, e ele foi adotado como parte da família. Muitas vezes ele tá ligado à cura, né? E ele carrega tipo uma garrafinha onde ele enche o... outro detalhe. Todos os Ged bebem loucamente. Então, é muito normal você ver os caras da família Ged beber, comer, querer aproveitar as coisas de que eles não têm mais acesso, né? Quando tá pra cá. E ele teria essa garrafa que cura muitas coisas, né? Vou jogar a bomba. Samed, Brigitte, Nibo, Osiris, Isis e Yor. Pronto. Pode passar pra próxima. Não, me lembrou também, a família Ged toda, me lembra muito a falange de Exu da Umbanda, né? Dos malandros, das malandras, enfim. Calma aí, você tá é sinusite aí, Rafael? O que é isso aí que você tá? É coronavírus? Não sei, coronga, esses arquétipos. Ele engasgou aí. com a razão. Ah, ele fez de propósito. Ele tossiu o arquétipo, Ananda. Deixa eu anotar seu nome aqui, Rafael Jacaúna, rapidinho, já volto. Oh, meu Deus do céu, vai botar meu nome no bonequinho do mal. Aproveita que você tem acesso ao nome do meio dele aí, que é segredo. É o nome de miliciano, Rafael. Meu Deus, deixa eu apagar aqui. Não. Vamos lá, Ged Doubier. Faltou o de cima, Ged Lintor. Ah, Ged Lintor. Ged Lintor é uma criança. Ele seria uma criança muito gentil e tal, que tá ali pra ensinar a pessoa, pra cuidar dos outros. É tipo isso. Bem puxado pro Herê. Só que menos zoeiro. É mais Exu Mirim. Calma aí, o Exu Mirim é criança? Das vezes em que eu frequentei centro de Umbanda, ele se comportava como uma criança bastante zoeira, assim, bastante ativa. Tô falando meio de orelhada aqui, porque pelo nome Mirim, eu achei que só tinha o Herê, que era criança, mas Exu Mirim, aí deve ter outra criança também. Do que eu vi dessa casa que eu frequentei, né? Não posso dizer que funciona assim em todas, que é assim e tal, mas nesse caso, sim. Interessante. Não sabia que tinha mais de criança, não. Olha só. Agora a família Petro. Exile Dantor. Essa é a Virgem Maria. Pesquisa aí, pode procurar. Procura aí. Digita rapidinho assim. Erzuli Dantor. Fazer isso agora. Rapaz. Ah, ok. Eu acho que será que eu coloquei errado aqui? É uma senhora muito braba, muito pistola. É uma Virgem Maria negra. Normalmente ela tá cega de um olho. Algumas vezes você pode ver ela cega de um olho. Mas muitas vezes ela tá com a boca fechada ou calada porque a língua dela foi arrancada. Então é normal também ela tá com a boca sangrando. E é uma faca na mão e Jesus na outra. Entendi. Ela é a mãe porra louca. Deve ser pra defender a família. A família, o filho principalmente. E a si própria, né? Beleza. Marinette. Ah, não. Lá vem, Rafael. Por que não? Não tô entendendo. Deixa o nome pra lá. É o nome de personagem de comédia. Velhos Carnavais? Não, o nome da empregadinha lá do seriado da Globo, antigo. Marinette. Ah, verdade. A diarista. Diarista, exato. Seriado diarista, então, o nome dela é Marinette. Ela tá muito ligada a poder e ela é tida como muito violenta aqui. Esse é outro detalhe, acho que pra gente deixar bem claro assim, dos Loas da família Petro. Os Loas da família Rada, eles são tudo uma gracinha, assim, família, certinho, conversa. Pode ver que tem lá um cara parecido com um preto velho. Família tradicional haitiana. Família tradicional haitiana, uma coisinha numa boa. Os Guedes são os que morreram. E os Petro é o sangue nos olhos, assim, saca? Marinette, ela seria uma pessoa que viveu, uma sacerdotisa, que foi uma mambo, né? Uma sacerdotisa. E que ela participou da revolta do Haiti, fazendo sacrifícios pra Erzuli, para que os escravos recebessem a força pra lutar na guerra, né? Então ela tá muito ligada à prisão e liberdade e é tido como um Loa extremamente poderoso e violento. Meu livro de voodoo só tem uma linha sobre ela, é Marinette, Powerful and Violent Loa of the Petro Family. Só tem isso, assim. Caraca, parece a descrição do D&D. Tá, eu não vou brincar com a família Petro e tal, mas tem um aqui que é o Carrefour. Oh, meu Deus. Carrefour. Alguns chamam de Cafu, ou Caifu, que ele seria o Papa Legba com sangue nos olhos. Rapaz. Ô, Kelly, pra alguém, olha só, pra alguém de alguma religião aí descobrir que Carrefour é o nome de um Loa do voodoo, E começar a perseguição, né? começar a perseguir dentro da igreja, não vai lá nesse mercado, porque esse mercado... Já tá no WhatsApp de corrente lá. Não frequentem esse mercado não, que esse mercado não é de Deus não. Então esse pessoal não pode ir na papelaria Calunga também, né? Calunga é o reino dos mortos, né? É o além-mar. Isso aí não fala isso não, rapaz. Isso aí daqui a pouco vai estar o mundo sendo processado por destruir empresas e acabar com o emprego.
empregos. Os caras escolhem os nomes desses e a culpa é minha? Porra, quem dera eu pudesse destruir a empresa. E deixa eu falar um pouco do Kafur, ou Carrefour. Ele é um Loa que, assim como o Legba traz, né, as energias, o Loa ele pode tocar os outros Loas pra correr. Carrefour, e ele também tá associado a controlar os espíritos que são violentos e pertencem à noite. Enquanto o Legba trabalha com o dia, com essa parada toda, o Kafur ele controla a encruzilhada pra trazer os pesadão, trazer os bichão. E se fala que normalmente quando ele aparece numa cerimônia, porque ele nem sempre aparece por invocado, ele só aparece, todo mundo para de falar, todo mundo fica quieto assim, até ele falar o que ele precisa e ir embora logo, tá ligado? Pra colaborar, pra ele rapar fora. Se você quer associar... Petro aqui, só demanda pesada, né? É só demanda pesada. Eu tô puxando aqui pra dar uma olhada, inclusive, no livro, e fala exatamente isso, ó. When he appears at the ceremony, everyone present will stop speaking, because he allows every Loa to come to the ceremony. Pra ele não chamar os pesadão. Os caras cala a boca, porque se ele se irritar, ele traz os bichos pesados. Ele é muito associado pra quem faz as partes ruins do rolê. Muita gente traz isso, né? E ele também é chamado em New Orleans de Might Carrefour. Entendi. Tá, e agora, rapidinho, Vinícius, acho que agora é contigo. O que lance é esse de voodoo esotérico, voodoo gnóstico? Time to shine, Venâncio. Que medo agora. Eu já falei um pouquinho disso daí em outro momento, porque eu fico comendo pauta, mas a ideia é a seguinte: lá pra década de 60, 70, tinha um cara americano de Chicago chamado Michel Berthiaud, que foi morar no Haiti por conta da família de diplomatas, alguma coisa assim. Já tinha algum estudo relacionado ao ocultismo europeu. E quando ele caiu lá no Haiti, ele falou: caralho, isso aqui que o pessoal pratica é igualzinho o que a gente tem lá nos Estados Unidos, que vem da raiz europeia e tal. Ele começou a investigar essas relações entre a tradição africana e a tradição europeia. E ele chegou à conclusão de que talvez tudo isso tenha origem num ponto de partida comum, que de acordo com ele era Atlântida, mas que você pode achar que é inconsciente coletivo, você pode chamar como você quiser. E o fato é que ele sistematizou tudo isso daí, fundou algumas ordens e algumas organizações e definiu alguns currículos de estudo que sistematizam, principalmente para um ocidental de escola europeia, pegar esse conhecimento e botar na prática sem ser por uma transmissão de ter que pegar um avião e ir para o Haiti e aprender lá com a galera, entendeu? Porém, essa tradição dele ainda é muito fundamentalmente, como eu vou dizer, presencial, não é uma coisa picarética de putz, faça tudo pelo EAD aqui, lê esse livro e você tá sabendo. Ele sempre prezou muito por esse lance da iniciação presencial e do contato entre pessoas mesmo. Inclusive porque a corrente dele faz uma mistura doida que valoriza os componentes de magia sexual dentro do voodoo. É uma coisa que não é falada amplamente, mas o que muita gente chega a essa conclusão pelos estudos independentes é que a fonte de poder do voodoo é energia sexual, mesmo que não haja sexo durante cerimônia. Até as famílias seria uma tradução disso, né? Isso, exatamente. Curiosamente, lá para a década de 70, o Kenneth Grant estava chegando às mesmas conclusões por outras vias, e eles depois começaram a se corresponder e ficar amigos, e aí é que o bicho pegou, porque o Kenneth Grant é outro doidão. Esse não saiu da Inglaterra para fazer a pesquisa dele, e o resultado disso é uma mistura muito doida, e você vê nos livros do Michel Berthiaud termos malucos como vodutrônica, explica um pouquinho, transmissões transilgotianas. Eita. Ele mistura Lovecraft na parada. É uma coisa maravilhosa. O Michel Berthiaud tem um livro famoso, conhecido e consagrado chamado The Voodoo Gnostic Workbook. É um calhamaço, tamanho A4, com 640 páginas. Críptico pra cacete que o Venâncio tem ali, tem umas coisas complicadas. E é maravilhoso, cara. Ele é um roteirão de estudo. A forma correta de trabalhar com ele é pegar do começo e ir fazendo as paradas. É um livro prático, mas que se você só ler como curiosidade também, você vai pirar. E quero mandar um abraço aqui pro Mizanzuki, que me arrumou um material aqui do Berthiaud, que não é fácil de achar. Muito interessante. Olha aí o Ivan fazendo tráfico de informações. Muito bom, gente. Eu imagino que isso deve ser muito ofensivo pra quem pratica a religião. Pô, não tenha dúvida. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Meu caro, você pratica alguma
coisa do voodoo, você não é virado no voodoo aí pra poder praticar? Eu devo dizer que já fiz algumas coisas, mas não é uma coisa que eu faça cotidianamente. Então você é aquilo que você tinha falado, você já passou pela passagem assim e tal. Já passei. Ó, que danado. E a Nanda, agora eu tô curioso. A Nanda, ela é o quê? Ela já passou, ela saca do voodoo ou é só estudo análogo ali à área dela? Não trabalho com voodoo, não. Eu trabalho só com orixá mesmo, né? Tem similaridades, mas são coisas muito distintas. É um lance meio complexo de explicar. Pra resumir, não mexo com voodoo, não. A dica que eu dou é, se você tiver a fim de mexer com voodoo, você tem que estar a fim. Não é um comprometimento leve, os votos que são feitos não são tranquilos, a contrapartida oferecida não é boba. As entidades é folgada com sua bexiga. Caraca. A barganha é complicada, rapaz. Não é assim fácil, não. Pagando nem promessa pra santo católico, quanto mais pra entidade do voodoo. Não, é melhor ficar na minha. Fica aí que tá mais fácil. Tá aqui tranquilo. Eu tenho uma adição pra fazer, que se você tiver tempo, pega qualquer livro de história, didático, principalmente pré-2020, se possível, e dá uma olhadinha que eles devem ter, acho que no material do primeiro ano, eu desconfio que você já deve ter algumas coisas sobre a Revolução Haitiana. Vale muito a pena se dar uma olhada, cara. Muito a pena mesmo. Porque ali foi um lugar onde a Revolução Haitiana aconteceu, influenciado pela Revolução Francesa, e o Haiti nunca mais foi escravizado. Ele foi uma galera que conseguiu se manter. Depois teve vários problemas internos, inclusive com um ditador, né, que é o Papa Doc, que utilizava do medo que as pessoas tinham do voodoo para controlar parte da população, né? Ele tinha uma polícia secreta voodoo, que eram os bichos papões. Só pra você ter uma noção. O cara misturou, sei lá, CIA e ditadura e voodoo. Então é uma coisa pra vocês darem uma olhada que é muito interessante você puxar a história. E é legal também você pegar pra dar uma olhada como que na Revolução Francesa, quando a galera falou sobre liberdade, igualdade e fraternidade, eles queriam pra todos. Inclusive, enquanto tinha partes da Europa discutindo se os haitianos eram gente, né, se negro era gente, você teve na Revolução Francesa a galera falou, não, tem que esticar para as colônias também. E só vai ter uma tentativa de escravidão depois a partir da França com o Napoleão, que meio que caga e anda pra muita coisa que a Revolução fez, né? A Revolução Francesa fez. Então é uma coisa legal pra você dar uma olhadinha, gente. É bem bacana. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui nessa data maravilhosa, nessa gravação maravilhosa, vocês, apoiadores que estão nessa transmissão, aos membros dessa equipe e também a você que chegou até o final desse programa. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, pois Papalegba vai puxar o seu pé à noite. Aí, né? Exato, né? Tá faltando a cruz dessa religião. Eu não entendi. O André vai editar essa parte, eu sei. não, eu realmente não entendi o que você quis falar. Então deixa, o ouvinte vai entender. Ou não, né? Porque eu vou cortar por via da dúvida, já que é o Rafael que tá falando. Na dúvida, né? Na dúvida, corta, né, o Rafael.